Vamos ler a palavra de Deus. A ministração de hoje vai ser sobre mãos que curam. Amém? Abra suas Bíblias. Em Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 21. Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21. Mateus 17, 14 ao 21. Amém? A palavra de Deus diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes caiu no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, por causa da incredulidade, não é? Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vocês assentar, irmão. Pai, nós queremos pedir a unção do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra faça o efeito necessário para o motivo do qual ela está sendo enviada para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Gente, eu quero enfatizar nesses versículos lidos de Mateus. Os discípulos não conseguiram curar. Depois eles perguntaram o porquê. E Jesus falou: geração incrédula e perversa. Mas por que eles não conseguiram curar? Eles foram perguntar para Jesus: por que não conseguimos curar? Por causa da sua pequena fé. Ou seja, por conta da sua incredulidade. Vocês não conseguiram curar. E aí vocês veem a pessoa dizendo assim, lá em Marcos fala aqui, a Mateus, Marcos fala assim: Jesus, quando Jesus se refere ao pai dessa criança: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus curou o filho dele. Então, nós já sabemos que a fé, a gente já viu aqui que a fé é uma obediência a Deus, e ela vai brotar a partir do momento em que se crê naquilo que Ele diz, na sua palavra. A fé vai brotar quando eu creio no que Jesus está falando, naquilo que Ele diz na sua palavra, ou seja, naquilo que está escrito e que é o alimento que procede da boca de Deus. Às vezes queremos entrar em batalha espiritual sem usar a palavra da fé, a palavra que procede da boca de Deus, quando nós temos o nosso modelo chamado Jesus Cristo, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados, potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais. E Jesus enfrentou o chefe do inferno, dizendo: está escrito. Jesus era obediente a Deus. A palavra de Deus diz que a comida de Jesus
era fazer a vontade do Pai, era obedecer. Então eu preciso, de cara, como um cristão, aprender que o meu caminhar, inclusive de batalha espiritual, é baseado naquilo que é o alimento que sai da boca de Deus para a nossa vida. Eu não posso, de maneira alguma, caminhar de forma diferente na esfera espiritual. A esfera espiritual não é aquilo que nós possamos ver, tocar ou sentir. A esfera espiritual é onde tem justamente o exército de inimigos contra o qual nós vamos governar. E eu só posso governar através dos estatutos de Deus. Eu tenho governo sobre o inferno, você tem. Eles te deu essa autoridade. Em meu nome expulsaram demônios. Eles não têm que te obedecer? Romanos, capítulo 10, versículo 7, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tu é cristão? Caminhe pela palavra de Deus. Já que a fé é obediência, tu foste comprado pelo sangue de Jesus, que é a moeda no mundo espiritual de maior preço, e é o sangue de Jesus. Estava conversando ontem com o pastor sobre isso. O sangue de Jesus é a maior moeda no mundo espiritual. Ele te comprou. Se ele te comprou é porque tu é servo. Tu és servo. Servo não faz a sua vontade. Servo tem que obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus está escrita na sua palavra, inspirada, revelada, que nos edifica. Você quer ter uma vida de prosperidade em todas as áreas? Anda na palavra, pratica a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nunca esqueço isso. Guarde esse versículo no coração. Ora, pense comigo. Se crer, né, é a prática da minha fé, numa obediência de caminhar, de um caminhar cristão obediente em relação a tudo que Deus está me falando, né, em tudo que Ele me diz, então, concomitantemente, ou seja, da mesma forma, ao mesmo tempo, quando eu não creio, eu estou andando em, respondo, desobediência. Se a fé, se o crer é um caminhar de obediência, quando eu sou incrédulo, não creio na palavra de Deus, estou sendo desobediente. E a desobediência, a gente vê na palavra de Deus que a obediência tem como sinônimo rebelião. E você precisa o tempo todo estar, a fé vem pelo ouvir a palavra, quer alimentar sua fé para ver milagre, se baseie na palavra, creia na palavra, não risque a palavra. Não crie religiosidade, porque fulano falou isso. Não, vá no que a palavra diz. O teu Senhor, foste comprado para o teu Senhor, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então a fé é essa obediência que vai te fazer caminhar de modo correto daquilo que é a vontade de Deus, como Jesus mesmo fez. Então vai ser na obediência a toda palavra que procede à boca de Deus que você vai, eu vou vivenciar, sabe o quê? O milagre. O milagre de Deus não vai ocorrer fora da esfera da palavra de Deus. O milagre de Deus vai ocorrer dentro da palavra de Deus, conforme Deus diz, não como eu quero. Quer vivenciar o milagre de Deus? Você quer vivenciar o milagre de Deus? Você caminhe na palavra. Jesus disse a Pedro, lembra aquela passagem que Jesus ia andando sobre as águas, os discípulos tomam um susto naquela noite, e aí Pedro diz, mestre,
És tu, sim. Se és tu, deixa eu ter contigo. Deixa eu ir contigo. Pedro falou para Jesus. Jesus disse para Pedro o quê? Vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Andar sobre as águas é você andar na palavra. Andar sobre as águas é um milagre. O milagre acontece quando se anda na palavra que procede da boca do Senhor. Quer experimentar milagre? Fica quietinho em nome do Senhor Jesus. Então você quer um milagre? Você caminha na palavra, você vai andar por sobre as águas, mas nesse mesmo episódio, quando Pedro não confiou no que Jesus disse, vem, ele afundou, o milagre acabou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem obediência ao que Ele fala, é impossível agradar a Deus. Não é o meu retetel, e hoje eu estava aleluiado no retetel ali, mas se eu não tiver a obediência, eu não agrado a Deus. É a minha obediência que vai gerar o meu reteté. É a minha obediência que vai me fazer consagrar jejum. É a minha obediência que vai me levar a orar a Deus. Vigiai e orai. Mas isso só acontece quando eu tenho um caminhar na palavra em obediência. Deus diz, então eu vou fazer. Eu vou acreditar. Quando ele se tornou incrédulo, ele deixou de andar sobre as águas. O milagre não aconteceu. Então, ouvir pela palavra de Deus é atentar para o que Deus está falando e caminhar, praticar a palavra de Deus, que é tudo aquilo que Cristo deixou a mim, deixou para você como seu ensinamento. Os ensinamentos, né? O Evangelho de Jesus no grego se chama Evangelho, certo? E tem como significado esse conjunto de ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. Quando ele nos ordenou o ID, o próprio Jesus falou, não precisa abrir a Bíblia, eu leio aqui, Marcos 16, 15 e 20, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Você é crente, você crê? Então você tem que ter um caminhar cristão. Seguidos dos sinais. De expulsar demônios. De pegar na serpente. De se tomar alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. E de curar enfermos. Isso tem acontecido na tua vida? Para meditar, a palavra é forte, é dura, mas é uma chamada para a correção de andar na palavra, como povo de Deus, primeiramente em meu favor. Quando eu ando na palavra, estou andando em meu favor, para depois levar para pessoas que necessitam. Eu preciso, quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, antes tínhamos Adão nos representando, sendo ele que tinha toda a autoridade de ser o representante legitimado por Deus, para nos apresentar para Deus, e apresentar Deus para a humanidade.
Adão caiu, pecou, e foi necessário Jesus vir. Jesus quem é? É o nosso intercessor diante do Pai, a palavra quem diz isso. Então Jesus veio, consertou tudo aquilo que Adão errou, substituiu o velho homem, deu de volta a imagem de Deus para nós, a presença de Deus para nós. Voltamos a ser a imagem de Deus. Voltamos agora a ter de volta toda a autoridade que Adão tinha. Jesus resgatou isso para a gente. Só que agora, essa autoridade que me dá governo sobre os demônios, que me dá poder sobre cura de enfermidade, que é obra de Satanás, agora é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu vou expulsar demônios, não é na minha força. É no nome de Jesus que vai aparecer os resultados da cura. Porque esse nome está acima de todos os nomes. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, porque tu salva, tu cura e tu libertas. Tu já pagaste todo o preço da redenção e é a tua palavra que liberta. Espírito imundo, eu estou te lançando a palavra que liberta. E tu vai sair. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, expulsarão demônios. Né? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então você tem que pensar assim, eu sou crente, então eu expulsarei demônios, então eu falarei novas línguas, então eu pegarei na serpente, se eu beber alguma coisa mortífera, nada vai me fazer mal, e eu curarei os enfermos. Na autoridade do nome de Jesus. Não é na tua força, não é no teu querer, é na autoridade do nome de Jesus, através da sua palavra. Vem, Pedro, caminha na palavra. Ela é que te ensara, ela é que te sara. Deus enviou a sua palavra e os sarou. Glória a teu nome, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Era a palavra, o verbo enviado, a palavra que libertou, o verbo que existia desde o começo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Caminha em Jesus. É Cristo em nós. Quando nós estamos andando na palavra, o milagre acontece, porque Jesus é a palavra. É Ele quem cura. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E quem estava cooperando com eles? O Senhor. Eles só fizeram pregar. E o Senhor cooperou com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Fale da palavra. O resto quem faz não é você, é Deus, porque Ele é que coopera. A obra é dele, não é minha. Eu não tenho poder de tocar no espiritual se não for na autoridade do nome de Jesus. Ele é que intercede por nós. E Ele nos deu esse poder. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos diz que o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. Não é a minha palavra, mas é o Evangelho. Eu preciso pregar os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que Ele nos ordenou. Ide por todas as nações.
Pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Precisamos ser crentes, vivendo a vida em abundância. A vida após a vírgula. Eu vim para que tenham vida, vírgula, diferença. A vida em abundância. Nós queremos ser cristãos vivendo do mesmo jeito que éramos antes de conhecer Cristo. Não estou nem falando do jeito do pecado, mas no jeito da derrota. Não confiando que em Jesus Cristo, ou seja, na palavra, eu sou mais do que vencedor. Te move o Espírito Santo aqui. Traz a palavra de correção para gerar vida entre o teu povo. Em nome de Jesus. Espírito da fé, Espírito da verdade. Traz, Senhor, o discernimento da tua palavra que precisamos. Romanos 1,16, Paulo fala justamente isso. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho de tudo que Cristo me ensinou. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também do grego. É para todos. O ensinamento de Jesus é para todos. Nessa hora nós vamos encontrar Paulo reforçando justamente o que Jesus disse. Ou seja, é necessário pregar os ensinamentos de Jesus para que a pessoa possa ter a sua fé despertada. Quando eu tenho a minha fé despertada, quando o ímpio tem a fé despertada, sabe o que pode acontecer? Ele ser salvo, tão somente isso. Mas se eu não falo da palavra que salva, que cura e que liberta, eu não vou ter resultado. No máximo eu vou ter empolgação do coração de quem ouviu. Mas quando eu falo a palavra, Jesus, aquele que cura, eu vou ter resultado. Palavra salvação, falando com o pastor, a palavra salvação vem de soteria, de uma raiz grega, que significa soldo, que significa, na sua maioria da palavra de cura, cura. Se Jesus te salva é porque está te curando. A tua alma estava enferma por conta do pecado, mas o sangue de Jesus te curou de alma. Você agora tem poder sobre o pecado. Você voltou a ter a presença de Deus. Jesus te fermentaliza para a obra do reino que é dele, toda boa obra. E você ali agora é curado de alma. Mas naquela cruz ele também te curou do teu corpo, porque naquela cruz ele tomou sobre si a tua enfermidade, a minha enfermidade. E por que eu não creio nisso? Quando eu não creio nisso, eu estou sendo incrédulo. Se eu sou um incrédulo, eu sou um desobediente, eu sou um rebelde. E os incrédulos não agradam a Deus, porque sem fé, sem obediência, não é possível agradar a Deus. Quantas vezes brincamos de cristianismo e não estamos saindo do lugar? Porque não estamos, por exemplo, orando conforme a palavra. A oração da fé é aquela oração que você confirma a palavra. Não é o que você sente. Você entra em concordância com Deus para isso. Então, a operação do sobrenatural. Sinais seguirão aquelas pessoas que são obedientes. E em nome de Jesus, essas pessoas obedientes operarão o sobrenatural de Deus na vida das pessoas para quem esse poder de salvação, esse poder de cura está sendo pregado. Não é pelo que eu falo,
mas é o que você prega do Evangelho, pregando dos ensinamentos. Você vai fazer com que o Espírito Santo tenha uma esfera favorável para fazer com que aquele pecador se convença que só Jesus é o caminho. Aleluia! Só Jesus é quem salva. Só Jesus nos leva até o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você não tem Deus se não for por Jesus. Eu quero me deter nessa operação do sobrenatural de Deus em relação à cura de enfermidades. Esse sinal precisa acontecer quando pregamos o Evangelho. Ele precisa acontecer. Estes sinais seguirão aos que creem. Não sou eu quem está dizendo, é o próprio Jesus. A cura de enfermos vai seguir a mim. Se você crer, vai seguir a você. Para você curar quem está enfermo. No nome de Jesus. E não prestamos atenção para a palavra, e não prestamos atenção nesse caminhar de obediência. Muitas pessoas estão sofrendo com enfermidade, quando Jesus já resgatou, já trouxe a redenção da cura, apresentando Deus, Jeová, Rafá, o médico, o nosso Deus, o nosso médico. Muitas das vezes ficamos idolatrando, inclusive, a nossa doença. A minha doença, a minha enxaqueca, eu estou glorificando o dono dessa doença e não ao Senhor. Eu tenho que dizer para essa doença, sai em nome de Jesus. Aí eu vou glorificar a Deus. Eu consigo glorificar a Deus no pecado? Ninguém consegue glorificar Deus estando no pecado. Como que você vai ficar glorificando a Deus no teu corpo e o corpo pertence a Deus? Na tua enfermidade. Caminha comigo. Temos medo de ser curados? Homens de pouca fé, homens incrédulos. A palavra está aí para te sarar. Deus enviou já a sua palavra. Então, era justamente assim que os apóstolos agiam, cumprindo rigorosamente o ide que Jesus havia ordenado, como é demonstrado no livro de Atos. Você vai lá para Atos 4, 29 e 30, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles agiam conforme Cristo havia falado lá em Mateus e em Marcos. Precisa operar esses sinais. Pede a Deus ousadia para orar pelo enfermo, para ele ser curado. Pede a Deus com ousadia para orar pelo paralítico, ele levantar da cadeira de roda. Porque quem cura não é tu não tem o poder, tu tem a autoridade para delegar esse poder de Deus para a vida do enfermo. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Pedro caminhou na palavra. O milagre aconteceu. Deixa a palavra fazer o milagre acontecer na tua vida. Caminha, Jesus já levou sobre si. Já tomou, já carregou sobre ele as minhas, as tuas enfermidades. As enfermidades de todas as pessoas. Jesus confere à pessoa que crê a autoridade do seu nome, o nome que está sobre todos os outros nomes, inclusive acima do espírito da enfermidade que está no teu corpo.
Quem cura não é você. Jesus resgatou a tua autoridade que perdeste com Adão. E agora Ele te dá de volta, só que agora é no nome dEle, porque Ele foi o teu substituto naquela cruz. Ele derramou o sangue dEle, por amor, para te trazer redenção, para te trazer cura de alma, para te trazer cura de corpo. Temos um grande exemplo aqui. Pedro e João. A gente vê Pedro usando. Dessa autoridade. Com quem? Com aquele coxo lá da porta formosa do templo. Autoridade do nome de Jesus. Pedro reconheceu que ele nada podia fazer, mas aquilo que ele tinha, ele deu para aquele coxo. Ele disse para aquele coxo: nada tenho, não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, obrigado, Jesus. Aquilo que eu tenho, a autoridade que Deus outorgou através do nome de Jesus. Isso eu te dou. Enfermo, levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. Pedro agiu em conformidade com a palavra que Jesus ensinou, com o evangelho de Jesus. E o que aconteceu? Aquele coxo que andava só numa perna de muleta, coxo significa isso, com aquela bengalinha, pedindo esmola, era pedindo, segurou na mão de Pedro, levantou, começou a andar e ficou feliz. Onde há Jesus Cristo, a vida e a abundância. Não quero fazer o papel de Jesus, mas andem como Jesus tem dito para vocês. Jesus já pagou todo o preço pelo teu corpo ferido pela enfermidade, nas feridas de Jesus. Atos 3, 6, 8 diz assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, glorificando a Deus. Porque Deus é quem merece toda a honra, toda a glória. Ele é o nosso Senhor, o nosso médico. Lembra a última pregação que eu fiz aqui? Ezequias procurou o Senhor estendeu mais 15 anos. Asa procurou os médicos e não o Senhor, e morreu. Aqui não estou falando para vocês não procurarem médico. A medicina é uma bênção que vem de Deus. Mas primeiramente, você tem que ter um compromisso com Jeová, Rafá, o Deus que cura, o remédio. Exatamente o ato profético da tua cura lá naquela cruz. Jesus nos diz em Mateus 24 que este conjunto de ensinamentos, o qual é o poder de Deus para a salvação, para todo que nele crê, precisa ser pregado a todos. Agora observe bem, a todos, sendo testemunhado para todos. Jesus sendo Deus, vem até nós como homem, nos dando a possibilidade de sairmos da condição de inimigos, porque enquanto estamos sem Jesus, somos inimigos de Deus, somos imagem de Adão, nos dando a possibilidade de sairmos dessa condição de inimizade, nos fazendo o caminho de vida eterna com o Pai. Ele é crucificado e se faz nosso substituto naquela cruz, cumprindo todas as exigências que Deus queria para que possamos ter vida eterna com o Pai e se tornando assim a justiça de Deus. Quando Jesus se torna a justiça de Deus, essa justiça passa a ser nossa.
Mateus 24, 14 fala assim: e este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Em testemunho. O que é que vocês podem entender por testemunho, por testemunhos? Eu posso entender assim, estas boas novas de salvação, que quer dizer cura, precisam ser proclamadas com provas que Jesus existe e está vivo em todas as nações do mundo, para que o fim venha. Para que o fim venha. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o princípio e Jesus é o fim. Para que o fim venha, nós precisamos pregar Jesus naquela cruz. Agora, como eu posso pregar, por exemplo, eu estava falando um dia desse com uma missionária que morou no Japão, e eu disse, como é que é pregar o cristianismo lá no Japão? Ela disse, você pode pregar. Cerca de 1% da população japonesa é cristã, mas você pode pregar. O problema, primeiro, é relacionamento com o japonês. O japonês é uma raça difícil de relacionamento. Quem tem parente japonês sabe o que eu estou falando. Então ele precisa de um tempo para confiar em você. Geralmente de 1 ano. Agora, como que você vai falar de Jesus para um povo que não conhece Jesus? Que não sabe quem é Jesus? Está intrinsecamente na palavra, mostrando para a gente. Testemunhando para todos. Dando provas que Cristo é vivo. E como que eu dou prova para um povo que não conhece Jesus? Curando. Com milagres. Com prodígios. Essa pessoa vai ter a oportunidade de ver um Jesus Cristo que não é lá do passado, nem historinha de fadas. Mas é um Deus vivo que cura até hoje. Para que uma pessoa possa ser curada, é necessário, então, que eu precise ativar a sua fé. A fé vem pelo ouvir da palavra que procede da boca de Deus, da palavra, dos ensinamentos de Jesus, crucificado, morto, e o mais importante, não foi a morte de Jesus, foi a ressurreição, porque essa ressurreição nos trouxe também a nossa ressurreição pelo mesmo poder que fez Cristo ser ressurreto. É no Senhor Jesus Cristo que encontramos a redenção de toda enfermidade que atinge nosso corpo, pois sobre o seu corpo, naquele madeira, ele tomou o mesmo que levou, esse tomar é o mesmo que levar sobre si. Quem crê que ele levou as nossas enfermidades? Diga amém. Quem quer andar em fé, sair curando mesmo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque Paulo falava, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E é o poder para a salvação. Tu queres salvar, ou seja, tu queres curar pessoas, fala de Jesus. O nome que está sobre todos os nomes. O seu corpo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5 fala verdadeiramente assim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressões na Bíblia tem um sentido de rebelião. E moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade, nós vamos trazer esse tema aqui. Iniquidade é diferente de pecado, gente. Pecado é o fruto da iniquidade. Da semente plantada lá por Lúcifer, quando ele se rebelou. É essa semente que carregamos ainda hoje, que é a semente da carne. E a nossa luta, a palavra de Deus diz, a carne luta contra o espírito, espírito contra a carne. A semente lá que Deus disse que colocaria inimizade entre o diabo e a mulher, é justamente a semente da iniquidade de Satanás, com a semente do Filho da mulher, Jesus Cristo, a palavra. E nós precisamos
guerrear com a palavra. Está escrito: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A cura, meus irmãos, a cura é para todos. Mas eu quero dizer para vocês, a salvação é para todos? Sim. Todos vão ser salvos? Não. Mas eu preciso pregar a pregação de salvação para todos. Não é verdade? Até que venha o fim. A cura também é para todos. Sabia disso? Até para o ímpio. Quantos daquela multidão eram ímpios? Não tinha Jesus, e Jesus curava, ele glorificava, se maravilhava, e a multidão passava a seguir a Jesus? Então a cura é um método, entre aspas, é um marketing de Jesus para atrair as pessoas para o reino. A cura é para todos, então eu preciso levar a palavra da cura para todos. Se você vê um enfermo, que ele pode relacionar contigo, ouvindo, te escutando, e você prega a palavra da cura, para que ele possa ter a fé brotando e se relacionar com a cura que Deus trouxe da cruz. Eu já dei um exemplo aqui, um testemunho de uma pessoa lá no Jocum que foi curada só de eu falar a palavra. Isso eu falei em Salvas. Quem quiser depois pesquise no YouTube ou no Google. A pessoa foi curada sem eu orar, sem impor as mãos, só de falar a palavra que cura. Enviou a sua palavra e os sarou. Quando eu falei de Jesus, da palavra de Jesus, ele teve fé suficiente. Quando veio dar o primeiro sintoma da cefaleia em Salvas nele, ele disse: eu não aceito, Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Sabe qual foi o resultado? Uma doença que acompanhava desde o pai dele, desde criancinha também, foi curado instantaneamente pela palavra. Assim como a salvação é para todos, a cura é para todos. Você vê Filipe falando aos samaritanos, ou seja, ele pregou aos samaritanos Cristo. E o que aconteceu? Está lá em Atos 8, 6, 8. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Por que Filipe fazia esses sinais? Porque ele cria. Não é fácil ter fé. Será que você teria fé de sacrificar o seu filho? Porque Deus mandou? Fé é obediência. Quem é o pai da fé? Foi justamente ele que obedeceu e ia sacrificar. E ele disse: aquele que prometeu tem poder para cumprir o que promete. Onde está o cordeiro do sacrifício, pai? O que Abraão falou? Deus proverá. Deus já te proveu tudo na cruz de Jesus Cristo. Jesus ainda é o mesmo no dia de hoje. Está aqui atrás, ó, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curava lá no passado, e uma das características do caráter de Deus, e Jesus é um Deus, é a imutabilidade, ele não mudou. Eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra de Deus. Então ele continua curando hoje. Se não cura, eu vou te dizer, caminha na palavra. Porque a incredulidade impede você receber a cura. Ele cura ainda hoje, ele quer curar você, pois essa é a vontade do Pai. E Cristo veio para fazer a vontade dele. Hebreus 10:7 diz assim: então disse, eis que aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Quem era o verbo no início? Era o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus. Por isso que se fala lá do início está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E agora você é imagem de Deus através de Jesus Cristo. Você também tem que fazer a vontade de Deus e não a tua. Qualquer pessoa, para ser curada, precisa ter certeza, pela fé, que Deus cumpre aquilo que prometeu. Eu quero te dizer
que essa certeza, mediante a tua fé, naquilo que Deus prometeu, vai ser a premissa da tua cura. Tu só pode ser curado se tiver fé na palavra que procede da boca de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu quero agora sustentar a fé de vocês. Números 23, 19 é um versículo bem conhecido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Se Deus falou através da sua palavra, Ele vai cumprir. Só não cumpre quando você faz que nem Pedro, passa a não acreditar na palavra e você naufraga. Porque quando você fala, caminha conforme a fala de Jesus, vem Pedro, e você acredita, você está vendo o milagre de andar sobre as águas. Você vai ver o milagre do mar se abrir para a salvação do povo de Deus. Tu vai ver a arca de Noé lá no Monte Ararat. Caminha na palavra, não caminha naquilo que o príncipe deste século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, que está fazendo você evitar cura, a bênção até da salvação, a bênção da prosperidade financeira, porque você está caminhando não na palavra de Deus, mas que nem Adão na queda, caminhando, escutando aquilo que o mundo está te apresentando, mas esse mundo tem um valente, está em Lucas, o valente que guarda a sua casa. Mas eu quero te dizer que tem um mais valente ainda, que já derrotou o valente que está na porta da sua casa e já tirou a chave do inferno para te dar salvação, para te dar a presença de Deus de volta, para te dar a vitória de Deus, para te dar a justiça de Deus, para te dar a orientação de Deus. Esse valente, mais valente ainda, chama-se Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Deus forte, Conselheiro. Nós não conseguiríamos derrotar o inferno, mas Jesus, como homem, na sua obediência, ao caminhar na palavra sobre a vontade de Deus, fez a obra de substituição, nos trouxe redenção através de sacrifício de expiação e nos colocou de volta ao caminho que Adão tinha nos tirado. Quando Ele nos coloca de volta, Ele nos trouxe para a vida eterna, ao lado do Pai. Mas eu vou te dizer, tem muita gente ali fora que não está ao lado do Pai, porque nós não estamos andando na palavra, pregando os ensinamentos de Jesus. Se você não deu para você Números 23, 19, para você se sustentar de que Deus vai fazer, 1 Reis 8:56, parte B do versículo, diz assim: nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que Ele falou. A palavra de Deus se sustenta, porque é Ele quem zela pela sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Salmo 119, ainda para cooperar contigo na palavra de fé, de ânimo que Deus dá. Para sempre, ó Senhor, Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E sabe o que é? O céu é o lugar do trono de Deus. Jeremias 1,12 diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É o mesmo que Abraão falou. Ele é poderoso para cumprir o que ele falou. Abraão foi o pai da fé.
é um grande exemplo para nós. Está escrito na palavra de Deus que Cristo já carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Mateus 8,17, agora eu quero te trazer palavra. Você precisa de cura. Você precisa de cura. A palavra te cura. Quem crê que a palavra cura pode levantar a mão. Um ato de fé mesmo. Se você não tem fé o suficiente, diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus foi lá e sarou o filho dele. Jesus ajudou na incredulidade dele. Então, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e o curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Para que tu está querendo carregar a tua doença? Jesus já carregou para ti. Tu carrega o teu pecado? Jesus carregou o pecado por nós, a substituição de cruz. Pense bem no que eu estou falando. Faz sentido você querer carregar suas doenças que Jesus já levou? Você está sendo obediente ou desobediente a Jesus? Qual é a garantia que eu tenho disso? A garantia da cura de Jesus, que Jesus nos traz nos dias de hoje, é porque a profecia de Isaías ainda está sendo para hoje. Não foi só para aquela hora. Se ele deixa de carregar nossas enfermidades, acaba a profecia messiânica da cura. Ele foi a palavra enviada por Deus e que nos sarou. A cura depende da fé. O apóstolo Paulo, ao pregar sobre Cristo, mostra que é preciso ter fé para ser curado. Você precisa de salvação para ser curado, ou de fé para ser salvo, desculpe. Você precisa de fé para ser salvo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então eu preciso de fé para ser salvo. Mas foi naquela mesma cruz que Jesus levou minhas enfermidades. Então eu preciso me encaixar no mesmo princípio de fé que Jesus já levou a sua enfermidade para ser curado. Estava sentado em listra, observando leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Qual foi a condição dessa pessoa ser curada? Fé. A fé opera o milagre, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem, Pedro, caminha sobre as águas. Vem, Pedro. A única situação onde Jesus não curou a todos durante o ministério dele, qual foi? Foi na sua cidade, onde o profeta na sua casa não tem honra. Naquele lugar, né? Ele não curou a todos. Por quê? Por conta da incredulidade de muitos. Então você vê, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é o galardador dos que o buscam através da nossa fé. Eu preciso obedecer a Deus. Marcos 6:5, 6 diz assim: não podia fazer-lhe obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Foi o único momento que ele não curou a todos. Encerrando, eu quero contar 2 testemunhos aqui. Não são meus, não são do meu ministério. É de um certo evangelista, muito conhecido mundialmente, em cruzadas de cura, de libertação. Primeiro testemunho. Lembra que eu li Atos 4, 29 e 30, que concede-lhe, pois, ousadia para pregar a tua palavra enquanto vem com a tua mão estendida, curando e operando os milagres, em nome do teu santo filho Jesus? Para te ver como acontece até o dia de hoje. Uma mulher muçulmana escutava a nossa mensagem, a mensagem desse evangelista, então de repente viu uma grande bola de fogo
aparecer por trás de mim na plataforma. Vocês estão vendo alguma bola de fogo atrás de mim? Vocês precisam abrir os olhos espirituais do corpo espiritual de vocês. Que hoje já não é mais o corpo do pecado. Nós somos redimidos agora. A bola queimava e uma grande mão aberta. Apareceu uma bola de fogo atrás do ministrador. E dessa bola de fogo surgiu uma grande mão aberta, da qual pingava o sangue. Ela creu naquela mão sarando. E o que aconteceu? Foi curada. A mão de Jesus ainda pinga sangue até hoje. Foi nesse século. Ela pinga até hoje. Segundo testemunho. Mãos traspassadas. Outra pessoa, esse homem pregava para estádios lotados, campos abertos lotados. Outra pessoa viu uma grande luz, cobriu o campo cheio de pessoas, e nessa grande luz apareceu uma grande cruz. Ela viu, visão aberta. Então apareceram duas mãos traspassadas e sangrando. Tão grandes que podia cobrir todas aquelas pessoas que estavam naquele campo. O sangue pingava sobre as pessoas do auditório. Todas as pessoas que foram cobertas por esse sangue foram imediatamente curadas e libertas. Mas aquelas pessoas que não estavam debaixo dessas mãos derramando sangue não foram curadas. Continuaram na destruição do seu corpo. Então, o que eu quero dizer para encerrar? Sinais e maravilhas como esses irão levar muitas pessoas a crer em Jesus Cristo e a confiar em sua palavra para a salvação e cura. Pense nisso. Quem entendeu a mensagem? Quem precisa de cura? Levante a mão. Quem precisa do sobrenatural de Deus? Seu lugar mesmo. Eu vou orar, só isso em concordância comigo. Pela fé. É no nome de Jesus que devemos ser curados. Naquela oração do missionário. Na autoridade do nome de Jesus, que eu quero orar por cura agora. Se você tem algum conhecido, coloca agora no trono de misericórdia e justiça de Deus. Haja por fé. Vem em o milagre acontecer. Já o milagre acontece agora. Pai, nós te damos graças, porque tu tens, Senhor, aquela cruz, feito com que esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas aconteçam, Senhor, para fortalecer o caminhar da nossa fé. Senhor, se tu promete curas, Senhor, tu dizes que Jesus Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, eu concordo com a tua palavra. Eu digo que essa palavra é a palavra que opera o milagre, porque ela procede da tua boca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A tua palavra tem poder para, Senhor, libertar aquele que está enfermo. Em
Aleluia. É coluna voltando ao lugar. Trombose saindo do corpo das pessoas. Desvio, bico de papagaio. Covid, infecção pelo Covid. Em nome de Jesus. Isso, doença do vício das drogas. Das drogas. Riachuia, ranahabomias. Paralisia. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha mais. Esse marido que tem mandado a doença para o mundo. Nós vamos comer do fruto da árvore da vida que tem 12 frutos, que significa 3 tipos de cura: cura instantânea, cura paulatina, cura mediante a autorização de Deus. Em nome de Jesus, o milagre vai tomar essa igreja. Fica de pé conosco. Fica em pé, meu irmão. Fica em pé, minha irmã. Em nome de Jesus, a energia do corpo desapareça. Estou dizendo por esse câncer. Não sei se é na live, se é aqui. Eu só tenho por esse câncer. Em nome de Jesus. Sai desse corpo. Em nome de Jesus, sai desse corpo. Eu fico clamando. Procura de câncer. Provavelmente não vai. Mas vai aparecer esse testemunho. Deixa eu me mostrar agora. Pessoas estão sendo curadas. Na autoridade do nome de Jesus. Porque a vontade de Deus é curar todos. Sai dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno. Espírito de câncer. Espírito de estresse. O espírito da ansiedade, do medo, da vergonha. Eu estou te amarrando. Estou te lançando fora desse corpo. Vai colocar o de Cristo da vida inerminável. Em nome de Jesus Cristo. Esse testemunho vai aparecer. Aleluia. Toda a vida nós vamos nos alegrar. Vamos cantar essa música. Prepara o seu dízimo, sua oferta de gratidão, seu dízimo de fidelidade. Declare. Quem crê, levante a sua mão. Adore, Senhor, diga. Diga, Senhor. Oh, aleluia. Bata palmas para Jesus. Vamos crer que Ele está aqui, bata palmas forte.